Sejam bem-vindos todo ao canal Papo de Direita. No vídeo de hoje vamos passar uma discussão que teve entre o Chiquinho e o Kim Paim. Kim Paim estava em uma live com o Alan dos Santos e o Chiquinho pediu para entrar para poder fazer alguns questionamentos, rebater algumas acusações que o Kim Paim estava fazendo. Só que deu meio errado para ele, né? Porque o Kim acaba falando algumas verdades para ele e acaba gerando uma discussão, um debate. Nesta mesma ocasião, o Chiquinho vem a mostrar alguns twitters do Kim, né? Sendo que são ele falando em contextos diferentes sobre até a eleição do Senado e gerou um mal-estar, uma discussão entre eles. E infelizmente mais uma vez a direita mostra o quanto ela vem batendo cabeça, enquanto a esquerda ela discute no público também, né? Mas nós não estamos vendo essa desunião em torno da esquerda. Claro que sabemos que toda essa desunião da direita ela parte do princípio de não querer um Bolsonaro como candidato a presidente, né? Infelizmente ou felizmente, o presidente Bolsonaro acabou indicando seu próprio filho para concorrer à eleição desse ano. E tem uma parte da direita, uma ala da direita, incluindo a própria esposa do presidente Jair Bolsonaro, né? A Michele, que já declarou que não vai apoiar o Flávio Bolsonaro. É outra briga, outra confusão que vem acontecendo. E com tudo isso, vem enfraquecendo a campanha de Flávio, vem trazendo dificuldade, né? Então eu trouxe esse vídeo para vocês assistirem aí, para tirar as conclusões de vocês, como está a direita, infelizmente se dividindo, brigando, confusão por cima de confusão, e agora as eleições agora batendo na porta. Esperamos que eles possam estar se unindo, pelo menos em torno do candidato Flávio, né, Bolsonaro, num período de eleição, que eles possam estar se contendo aí, para que possamos estar indo para o segundo turno para, quem sabe, ganhar do Lula, né? Porque se perdermos essa eleição para o PT ficar mais 4 anos no governo, vai ser a destruição total do Brasil, do povo brasileiro. Já estamos vendo muitas dificuldades aí Brasil afora e a tendência é só piorar. Então fiquem comigo, assiste esse vídeo aí até o final. Valeu. Estamos de volta. Estamos de volta. O Chiquinho tava nos comentários ali, ele falou, me coloca na live aí, falou de mim. E Chiquinho está na live. Boa noite, Chiquinho. Grande Alan, meu amigo querido, saudade de você, meu irmão. Nessa época, no ano passado, estávamos juntos aí em Orlando. Prazer imenso estar com você. Você é um cara que respeita o contraditório e a ampla defesa, né? Falaram de mim na live, me acusaram com mentiras. Pera lá, tô aqui, né? Quer falar de mim? Fale comigo aqui. Eu tô ruimzão, cara, tô com uma gripezona, mas tô aqui, o Roverão, grande amigo. Alan, já que falaram de mim, eu quero fazer um retrospecto de algumas coisas que nunca o Kim Paim me deu a oportunidade de dizer, e nunca me deu contraditório. Ele gosta de apenas abrir a live do lado dele, só ele fala e não quer ouvir ninguém. Só pra deixar bem claro aqui, assim como sou um admirador do Alan, sou um admirador do Roverão, eu já fui um admirador do seu trabalho, Kim. Até o dia... Porra nenhuma, Chiquinho. Cala a boca, seu pilantra. Você foi porra nenhuma. Seja homem, fale de forma honesta. Essa falinha empolada, tá achando que eu sou Paulo Figueiredo, e vou ficar aqui alisando. Bora, vai. De teatro não. Sem teatro. Sem teatro. Sem teatro. Sem teatro. Quem escuta uma coisa, que você pouco conhece da minha história, tá? Eu vim de baixo, escuta isso que eu tenho pra dizer. É na moral, papo de homem. Eu vim de baixo. Eu fiz uma faculdade de Direito, Kim, e no terceiro ano, a faculdade não era registrada no MEC. A minha carreira não caiu no meu colo, não. Eu lutei muito pra estar aqui. E quando eu conto a história da Lava Jato, eu conto, cara, com muito orgulho. Porque você imagina só, um cara improvável, é o que eu era. O meu irmão fazia engenharia mecânica e a minha irmã, jornalismo, e meus pais não tinham dinheiro pra pagar uma faculdade pra mim. E eu fui fazer uma faculdade que cabia no bolso dos meus pais. E quando eu me formo, estoura a Operação Lava Jato em Curitiba. E um professor, olha só isso, um professor Haroldo César Nati, de esquerda, cara, ateu e atleticano. Eu sou coxa branca de direito e cristão. Esse cara me indica na operação. E eu advogo, e eu tenho muito orgulho disso, porque, cara, isso foi muito importante pra minha carreira. Só que quem tem um detalhe aqui que você não sabe. É o Valdomiro, né? O laranja do ACF. O cara do bem, era laranja. Eu fiz ele confessar o crime, Kim. Eu fiz ele confessar o crime porque eu sou advogado criminalista, não sou advogado criminoso. Tem história aqui que você não conhece na minha carreira, tá? Eu acabei com o mercado de defesa de policiais no Paraná. Policiais, antes de existir Jeffrey Chiquini, vendiam casas e carros pra ter defesa. Eu acabei com o mercado. O escritório que mais defende policiais aqui no Paraná é o meu. Quantos e quantos júris de policiais eu já fiz, Kim, sem ganhar um real? Quantos? Esse caso que você fala da facada é um policial militar em surto psicótico. Tá? Eu nunca fui advogado de faccionado. Nunca. Esse caso que você conta do tráfico de drogas, cara, vai melhor se inteirar. Então você pouco conhece a minha carreira. Todos os problemas que eu refuto como imbecis e discussões infantis que nós dois tivemos são desnecessários. Ataques desnecessários. Quando eu me filiei no Partido Novo, tá? Vou deixar claro aqui pra vocês, o próprio Felipe Martins me convence a duras custas para que eu seja candidato para enfrentar a tirania. Eu sou advogado, gente. Tá? Eu sou advogado, eu venho do Tribunal do Júri. O meu primeiro júri, Kim, na vida, foi defendendo um policial militar. A primeira vez que eu usei a minha carteira do OAB foi defendendo um policial militar. Pergunte pros PMs e policiais civis que não são quem eu sou. Eu sou defensor da classe da segurança pública. Um dia um cliente meu caiu preso por estelionato.
de um cheque sem fundos, tiveram que trocar ele de ala, porque os presos estavam chamando ele de polícia. Aí esse cara é polícia, tá sendo defendido pelo Chiquinho. É essa a minha carreira. Tanto que é por isso que eu entro na defesa do Azevedo, na farsa da trama golpista, e eu sou combativo. Eu venho do júri, eu sou combativo. Então, vocês viram a defesa que eu fiz na tribuna do STF, que era meu lugar de tribuna, e quando eu decido me filiar, eu falei pro Eduardo Bolsonaro isso, eu posso até resgatar. Eu falei pro Eduardo, eu não quero me filiar no PL, porque o PL tinha um cara aqui no Paraná, eu falei pra você no telefone aqui, tinha um cara aqui no Paraná que era o Jacobo. Esse Jacobo, que era o presidente do PL no Paraná, ele foi agora pro PSD. Cara cheio de prefeito de esquerda aqui no Paraná, e o Partido Novo aqui no Paraná é um partido pequenininho. E o Lucas, que é o presidente estadual, um cara muito do bem. O Paulo Martins me indicou o Partido Novo. O Paulo Martins falou, cara, o Paulo Martins tava sofrendo bastante com o Jacobo aqui, tava sofrendo bastante aqui no PL, e o Paulo vai pro Partido Novo. Então eu fui pesquisar um pouco do Partido Novo. E de fato, vi as vantagens de estar no partido pequeno. Eu tinha muito preconceito com o Partido Novo, tá? Por tudo que todo mundo sabe. E até, voltando um pouquinho, em 2018, você pega umas postagens minhas em 2018, eu declarei apoio ao presidente Bolsonaro em 2018, quando eu tava dando palestra, eu tava bem na comunidade jurídica, eu sou mestre em direito, eu tava super bem, tava lecionando em faculdade, cara, fecharam as portas, eu fiquei leproso na comunidade jurídica, não fui mais chamado pra dar palestra em lugar nenhum. Desde 2018, eu declaro voto no presidente Bolsonaro. Aquele texto que você usa contra mim pra me atacar é um texto que eu tô tentando pegar os isentões, não é um texto que eu tô me colocando. Então eu vejo que o que falta pra nossa direita é pegar os isentões. Aquele que não quer votar, 30% das pessoas não querem nem ir pra urna. Então o eleitor do Flávio já é eleitor do Flávio. O eleitor do Lula já é eleitor do Lula. A gente tem que pegar aqueles que não querem ir pra urna. Né? E eu tentei fazer isso em 2018, fizemos a eleição com sorte. Em 2018, eu sei, você não vai achar uma postagem minha contra o presidente Bolsonaro. Eu fui pro Partido Novo por uma questão de moral. Eu sou um conservador, né? E agora eu vou pro Partido Novo, trago vários conservadores comigo. E todo o problema que existe sobre mim, principalmente por causa de você, é quando eu me filio ao Partido Novo. Poxa, quem daí não vai falar do fulano, não vai falar do ciclano. Veja, uma vez o Léo Siqueira, né? Foi lá e fez um ataque desmedido ao Flávio. Você viu que eu fui defendido. Então, se você olha historicamente as minhas postagens, não tem coerência nenhuma. O fato é, eu sou combativo. Eu não, assim como você, assim como o Alan, nós todos aqui somos combativos. Assim como o Paulo Figueiredo é combativo. E a gente não baixa a guarda. Quando porrada vem, porrada volta. E quando começa a sofrer esse monte de ataque desnecessário, na defesa do Felipe Martins, eu vivendo aquela pedreira daquele processo, vocês viram que eu não brinquei de defender o Felipe Martins, eu não brinquei de defender o Coronel Azevedo, STF do outro lado, e daí eu tenho que entrar no Twitter, e não é meu mundo, esse mundo de rede social não era meu mundo, né? Eu tenho que entrar sendo atacado por causa de terceiro, porra, me ataque pelo que eu fiz. Eu sempre fui atacado pelo que os outros fizeram. Olha aqui, o cara do teu partido, meu irmão, eu queria que não precisasse de partido pra ser candidato. Quisera eu, seria o meu sonho que não precisasse de partido pra ser candidato. Então o Roverão, que é um amigo pessoal, eu converso com ele no particular, quantos eu converso diariamente, pessoas do PL que não defendem 1% do que eu tô defendendo o Flávio Bolsonaro. Então, me ataque por algo que eu tenha feito. A minha briga com o Paulo Figueiredo teve meus excessos, teve excessos do lado dele, né? A minha treta aí com o Arthur Machado, né, me defendendo, fiz ataques também, trouxe Lava Jato pro negócio. É do jogo a questão de defesa e ataque, tá? Não me orgulho de nenhuma briga, não me orgulho de nenhuma confusão com você também. Eu só acho que tomou uma proporção desnecessária. Nossa, eu falei pra você no telefone, cara, a gente tem tudo pra ser um grande aliado, né? Eu tô chegando agora nesse mundo. Sou advogado, minha vida sempre foi aqui só no Paraná, né? Tô chegando agora nesse mundo, cara, vejo que com a OAB aqui, eu falo pro Alan pra todo mundo resolver, com a OAB não dá mais pra fazer justiça, nós temos que mexer na justiça desse país. Tá? Eu sou advogado há 14 anos, sou mestre em direito, tenho experiência na advocacia, vim de baixo, cara, cheguei, atuei na base e pegava processo que ninguém queria pegar. Quantos e quantos júris eu peguei o processo no final da noite pra fazer o júri no dia seguinte, porque ninguém queria pegar o caso. Eu sou o primeiro advogado da minha família. Então onde eu tô hoje é com muita luta. E isso me fez criar casca. Então, quando eu sofro ataque, cara, eu não vou baixar a bola tão fácil assim. Eu sou infinito na briga, é da onde eu venho. É da onde eu venho, eu sou infinito na briga. Só que também eu sou um cara que vira a página. Eu sou um cara que perdoa fácil. O Alan é prova disso, nós somos muito amigos. Então você dificilmente vai encontrar alguém que vai falar, caramba, o Jeffrey, cara, o cara briga e não perdoa, é um coração duro. Não, eu não sou. Só que, cara, tudo que eu tenho vivido, eu vou sempre me defender. Agora, me ataque por algo que eu tenha dito, ou algo que eu tenha feito, tá? Eu conheço o processo da Lava Jato como ninguém, tá? Eu atuei em praticamente todos os processos da Lava Jato, porque o meu cliente, você sabe bem, nunca escondi de ninguém, né? Foi laranja do Alberto Seff, confessou seus crimes, por isso ele foi, inclusive, inocentado por questões processuais, né? Eu era muito jovem, 24 anos, advogado inexperiente, começando, mas foi importante na minha carreira, o que me deu bagagem pra advocacia. Eu atuei em todos os processos da Lava Jato. Né? Então eu era um menino ali dentro, cara, que dali eu trago pra minha vida o que é o PT. Eu tenho bagagem por viver o que é o PT, o que é o Centrão. Então eu sou de direita por modinha. Eu sou de direita porque eu vivi a Lava Jato, eu sei o que é o lixo do PT, o que é o lixo da esquerda. Agora, como eu disse, você me xingou no início da live, cara, você não sabe, eu admiro o teu trabalho. Eu admiro, agora só não acho justo. Admiro o trabalho de todos vocês. Vocês fazem um trabalho muito bonito. Agora, o fato é, é muito triste, não é construtivo, Kim, tá? Não é construtivo atacar pessoas por comportamento de terceiros. Até no mundo. Chiquinho, vamos lá, tu tá falando isso o tempo todo. E você tem esse papel atacando o ponto de terceiros. Chiquinho, antes da gente chegar no ponto do traficantina e do policial que teve o surto psicótico, que é o seu ponto, antes de chegar lá, foram diversos episódios por coisas que você fez. O que você fez com o Paulo Figueiredo, Chiquinho, não é o que você fez contra ele. É quanto você fez contra sobre você, sobre o seu caráter. Você imputou crime ao Paulo Figueiredo. Você ficou fazendo caras e bocas que, assim, pra mim tem linhas na vida que não se cruza. Você pra mim é um perseguidorzinho. Você é um perseguidorzinho. Quantas e quantas vezes você não foi lá no Twitter querer realmente me perseguir? Quem fez da direita, você querer tirar a opinião da pessoa. Você já pediu pra me calar algumas vezes. Eu não lembro se foi aqui com o Alan, inclusive, que depois o pessoal rebateu. Você falou lá, você quis calar mais de uma vez. Então você tem um comportamento autoritário. Você tem um comportamento persecutório. Você pode falar, irmão, o que você quiser. Eu não cheguei aqui hoje. Eu já vi diversas pessoas como você. Essa fala linda, maravilhosa, combativa. Pô, bate o PT, mano. Do meu lado. Eu já tive de você amostras. Eu tô de boa. Eu tô de boa. Tô de boa. Exato, eu não combato PT. Exatamente. Eu não, como é que se diz? Eu luto a guerra imaginária, não guerra do videogame. Você luta a guerra do videogame e você luta a guerra real. Então, assim, eu já tive as suas amostras, Chiquinho. Eu sou o cara da guerra de videogame, como você disse. Eu sou inútil. Então, assim, não tem como eu ser o cara inútil que você tá aqui hoje, agora como candidato, que eu admiro. Não, peraí, pô. Eu sou inútil que luta a guerra de videogame. Não tenta fazer esse discursozinho agora, sabe? Calma, porque você é pré-candidato e precisa dos votos e precisa diminuir um pouco as resistências. Sabe? Assim, vamos ficar de boa, mano. Vamos ficar de boa. Vamos parar de teatro. A gente tem que parar com esse teatro, mano. Fale pras pessoas que você me odeia. Fale pras pessoas que você me odeia, mano. Sabe? Fala, deixa claro e vida que segue, mano. Não, sem teatro, Chiquinho. Sem teatro. Você é excelente. Sem teatro. Todas as vezes que eu fui atacado por comportamento de terceiros. Foi mesmo? Quando eu falo de você, do Paulo Figueiredo é terceiro? Não, mas pera lá, a minha situação com o Paulo Figueiredo é de terceiro? Paulo Figueiredo. Não, mas sobre o Paulo Figueiredo não, Chiquinho. É sobre o que é certo e sobre o que é errado. É você pegar um cara que está me ajudando, você está pegando um cara que está me ajudando, está ajudando o Brasil, um dos responsáveis por classificar o PCC, o Comando Vermelho, como organizações terroristas, e você tratou esse cara como bandido e você imputou crime onde não existe. É por conta dele. Assiste lá a live do Marco Antônio aí, quem estiver vendo aí, e vê com o próprio episódio de vocês. Quando você chega e fala pra mim que eu não mereço ter voz, que eu tenho que ser calado, eu tô falando coisa, falou, Chiquinho, tá gravado. Quando você foi aqui no Centralismo, falando de quando você... crescimento da direita. Eu não vou, irmão, discutir, porque quem tá aqui, eu vou falar um ponto que você não vai concordar, você vai falar outro, eu também não vou concordar. A população tá aí,
aí, se eu te ataco por terceiro, então pronto, eu ataco ele por terceiro, gente. Sigo longe e quero distância de vocês e sua É o turma. seguinte, perfeito. Minha turma, eu não tenho turma. Tem, é do Deltan, tá na coleirinha do Deltan. Tá na coleirinha. Eu nunca fui candidato, não jogue isso na cara, tá? Respeite as histórias das Candidato. pessoas. Eu tenho Candidato. o pré-candidato e você vai ter que ver o que é ser um advogado, mestre em direito com a bagagem que eu tenho, enfrentando essa tirania. Você vai ter que dizer no teu programa, tá, que você estava errado sobre mim. Anote esse dia. Assim como Não, você falar do eu vou Gumota, mostrar o que você estava certo assim e vou como- mostrar o que você estava errado. assim como você apostou no Gumota e você duvida de mim, um dia você dirá, eu estava errado sobre esse advogado e só Obrigado pelo exemplo, obrigado pelo exemplo. Você acabou de dar um exemplo para as pessoas porque você é desonesto. Que eu apostei no Gumota. Quando eu apostei de quem? Eu fui Quando? contra a candidatura do Gumota. Vocês estão vendo, gente, o que eu falo sobre a imbecilização e despolitização das pessoas? Aqui é o Chiquinho, o exemplo. Tá vendo aí, gente? Tá muito longe de você despolitizar. Tá vendo aí, gente? É mais Tá vendo aí? Um falou, deixa eu falar. Fala aqui. Não, exatamente esse ponto, né? A gente tem lá a eleição da presidente da Câmara e do Senado. Quem é do Chiquinho chegar? A gente tava dando como exemplo do episódio que usaram pra desgastar o Bolsonaro. Aí você tem uma eleição que o Gomota teve 444 votos. E eu expliquei na questão do Girão, que como o Girão me ligou, assume que a questão do Novo era diferente do PL, porque o PL sim tinha coisa a perder, já o Novo, mesmo que tivesse no bloco vencedor, não ia ter direito a nada. Aí na eleição, o cara venceu com 444 votos e o PL ia ficar com 4 comissões e sem os votos da direita, que seriam 100, pode botar aí 100 votos, 150 votos. O Gomota teria mais de 257 votos, ou seja, ele já estava eleito. O Gomota já estava eleito. Aí o ponto do Chiquinho é que não, ele não apoiou, tem que ficar contra, é que eu apoiei o Gomota. Quando eu tô aqui tentando explicar para as pessoas como funciona a disputa legislativa. Então assim, a gente tem ele não é candidato, gente, ele é só pré-candidato. Então eu falei fake news, né? Pois é, ele nunca foi candidato. Então, a gente tá aqui, mano, em uma discussão que a gente não, assim, eu adorei esse exemplo que você acabou de me dar, porque exatamente esse é o meu ponto. Eu tô a favor de politizar as pessoas, explicar como é que a política funciona, sabe? Entender verdadeiramente. E você tá aqui nesse ponto, não, você apostou no Gumota, eu apostei no quê, Chiquinho? O Gumota já estava eleito, todo mundo sabia disso. E eu acho que tem que falar a verdade pras pessoas e explicar pras pessoas o que tá acontecendo. O Gumota estava eleito, o Alcolumbre estava eleito. Quem quis vender o cenário do princípios e valores, melhor perder de pé do que ficar de 4, foi a turma do Novo, e a turma do Marçal, a mesma turma que atrapalhou. Você tá falando do Flávio porque você precisa do Flávio pra se eleger, porque voto de petista você não vai ter, velho. Sabe? Então pronto. Deixa eu falar uma coisa importante que é importante as pessoas saberem. Todo mundo tá sendo aqui. Sabe por que a vantagem de estar no partido pequeno, por exemplo, uma comissão? Tá? Os projetos, eles não são aprovados no plenário. Alan, pode colocar você na tela, que é muito importante isso que eu vou falar. Os projetos, eles não são aprovados no plenário. Os projetos mais importantes do Congresso são aprovados em comissões. Tá? O deputado, ele não tem o mandato dele na comissão. Quem manda na comissão é o partido. Então a cadeira que o deputado está numa comissão é uma cadeira do partido. Você estar num partido grande, por exemplo, é ruim para quem quer ter uma independência e defender as pautas do eleitor. Porque se você for votar de um jeito que o teu partido não quer, o teu partido troca você ela. Então, por exemplo, é muito melhor você estar em um partido pequeno quando você quer defender o seu eleitorado do que um partido grande. Eu tenho defendido que o Novo sequer deveria ter candidato e deveria apoiar o Flávio. Por quê? Eu não vejo qualquer possibilidade de, tirando o Flávio, você ter o crescimento de outro candidato. Agora me digam, o Zema não é um bom candidato? Claro que é um bom candidato. O Zema seria O Zema defende a agenda verde SG. O Zema, enquanto empresário, eu toco na receita aí agora, o Zema enquanto governador, meteu imposto no povo enquanto passou lei pra favorecer a turma do Salim Matar, que é financiadora do Novo. Vamos falar a verdade. E obrigado você por explicar que comissões são importantes. Você entrou em contradição. Você acabou de falar que comissão é importante e apoiou o princípio de valores perder de pé pro PL ficar sem comissões. Tem como o Zema crescer? Tem como o Zema crescer? Não tem. Tem como o Caiado crescer? Não tem. É uma questão de inteligência. Agora, se você acha que todas as pessoas que você ataca diariamente não serão importantes no Congresso pro Flávio, é uma grande tolice. Por exemplo, você acha que eu não vou chegar lá? Você pode bater em mim todos os dias, eu não dependo de você aqui. Você acha que eu não vou ser importante pro Flávio Bolsonaro? Você acha Não, que Chiquinho, eu entendo a minha significância. Eu falo isso nos vídeos. Eu falo com a quantidade assim, ó. Você bate gratuitamente em pessoas que são importantes pra direita. Muitas vezes. Vamos tentar deixar o debate bem interessante para todo mundo. Pra não ficar um fala e o outro fica retocando. O Kim nunca foi um apoiador do Gumota. A única coisa que ele fez foi reconhecer isso que ele acabou de explicar. Você poderia apresentar um argumento que diga, não, você entender que o cara já está eleito, mesmo assim você eu gostaria de ouvir o teu argumento, porque assim, você disse, você apoiou o Gumota, o que não apoiou o Gumota, assim como eu também não. Mas a gente sabia, naquela época, assim, na verdade, como todos esses anos, que quando você tem um candidato, já é igual o caso do Ceará, é o caso lá, não tem como o PL querer virar e falar assim, não, vamos colocar aqui um candidato a governador dos nossos, e mesmo que a gente perca, a gente vai conseguir. Aí você vai deixar de ganhar um senador, né, que é o pai do André, e esse episódio no Brasil, ele se repete há décadas, eu posso dizer, não é só uma década, mas duas. Por exemplo, eu estava aqui conversando com o Ramage, o pessoal, os deputados que estavam aqui, eu falei assim, eu já tive que declarar apoio, por exemplo, né, de voto a José Serra em 2010. José Serra. Não porque eu sou do PSDB ou apoiador de José Serra, mas porque ou era José Serra ou era Dilma. No caso do Aécio Neves, em 2014, a mesma coisa. E o que o Kim explicou, e que é o mesmo caminho que eu sigo, por isso que eu gostaria de um esclarecimento com relação a isso, é que foi no caso do Hugo Mota, você me falou, você precisa de comissões. Né? E o fato de precisar de comissões, o PL não podia se dar o luxo de abandonar comissões e abandonar algumas coisas que ele poderia ter no Congresso Nacional. As comissões todo mundo está. Eu não falei que você precisa de comissões. Eu falei que você tem que ter independência para votar como quer nas comissões. Eu não Chiquinho, você falou que comissões são centrais, você falou que comissões é mais importante. Os mais importantes são votados na comissão. Chiquinho, o PL tá no bloco vencedor. Ele tinha presidência de 4 comissões. Presidência de 4. O presidente é quem vai escolher. O presidente é quem vai escolher a pauta da comissão. O que vai e o que não vai ser votado. Ele vai escolher o relator. Ele pode dar você. Como é que você quer enxergar a importância disso? Não, isso, fale. O que eu penso é o seguinte, veja, primeiro que eu sou um advogado, com uma visão de fora, né, extremamente moralista, e eu não negocio os meus princípios e valores, como eu sei, Alan, que você não negocia também. O Hugo Mota e o Alcolumbre, nós sabemos que são pessoas com desvios grandiosíssimos de caráter, de moralidade e com a legalidade. Eu jamais vou me aliar a sujeitos como esse. Nós temos que olhar, a eleição do Trump foi um grande exemplo para nós, aquela que ele perdeu. A partir do momento que a gente começa a querer jogar no campo do inimigo, o inimigo vai sempre ganhar. Mas ele não perdeu, Chiquinho, ele foi fraudado. Ele mesmo falou isso, ele afirmou isso. Não, eu sei, mas calma, tem uns pontos importantes. O Trump, na primeira eleição que ele perdeu, ele passa a eleição pro genro dele, você vê isso. Não, foi fraudado, mas tem esse plano de fundo aqui importante. Quando ele passa a eleição pro genro dele, você vê que o genro dele começa a querer combater o inimigo no campo do inimigo. O presidente Bolsonaro faz a mesma coisa na eleição que a gente perde e que também tem toda a discussão sobre fraude, eu sei exatamente disso. Né? E eu não trato de urna, porque você sabe que você hoje discutir urna é chover no molhado, depois o federal entrar na tua cara. Mas a gente sabe todos os riscos da fraude. Agora, a gente passa a combater o inimigo no campo do inimigo. A gente começa a lutar no Nordeste e a gente nunca vai. Por exemplo, o Lula, ele não tem qualquer compromisso com a verdade. Se a gente fala assim, eu vou aumentar a Bolsa Família pra R$1.000, né, pra 2.000. O Lula fala, eu vou aumentar pra 10.000. Ele não tem compromisso com a verdade. O que eu vejo hoje é que nós estamos perdendo no nosso campo de novo.
Essa divisão que está existindo neste momento, tá? Por isso que eu sou um grande crítico, inclusive, ao vídeo da Michelle. Eu achei que foi completamente desnecessário, o momento, o timing completamente errado, porque nós estamos começando a perder no nosso campo. E lá nos Estados Unidos, que você não tem o voto obrigatório, aí nos Estados Unidos, aonde que você vai ganhar a eleição? Convencendo as pessoas a irem pra urna. Eu acho que todos nós, principalmente vocês que são bem influentes, em que momento nós estamos convencendo os eleitores a irem para as urnas? É disso que se trata. Hoje nós estamos em um campo que nós já temos, ou é Flávio ou é Lula, não existe outra opção. Eu já declarei meu apoio a Flávio, tô correndo o risco de ser expulso do meu partido e ficar inelegível, não tô preocupado com isso. A questão é, onde nós vamos ganhar? Conquistando as pessoas a irem para as urnas. Eu identifico que esse monte de divisão que está havendo, de forma, muitas vezes, desmedida, é uma grande derrota. Quando eu venho a falar do Mota, de fato eu trago uma situação passada para dizer o seguinte, a gente comete erros. Quando você apoiou alguém que depois você se arrepende ou não, o tweet é eterno, eu quero que o Mota seja o melhor presidente. Não foi. Tá envolvido isso mesmo, não foi. A gente comete equívocos. Agora a gente tem que ter a humildade de reconhecer que nós somos humanos, que ninguém é perfeito, tá? Que ninguém é perfeito, mas que todos nós temos que pensar no futuro. Todo debate que eu estou tendo, eu acordo e eu durmo pensando em jogar um tabuleiro correto para vencer o Lula. Eu pergunto, Kim, você está jogando um tabuleiro diário para que o Flávio vença a eleição? Todos os dias, eu não penso outra matemática, senão vencer o Lula. Então toda a estratégia, por exemplo, eu vou direto conversar com o Felipe Martins. Eu passo horas com o Felipe Martins e ele me conta muitas coisas sobre a eleição de 2022. Por exemplo, o fato de o presidente Bolsonaro, em 2022, teve orientação de vamos ficar mais uns dias em São Paulo. Você tem eleitor aqui. Precisamos ganhar mais eleitores aqui. E um detalhe de vamos pro Nordeste no time errado. Então, assim, o que eu penso? Nós estamos muito próximos da eleição. Tá? Eu penso assim, nós estamos trabalhando a vencer o PT. É disso que se trata. Eu penso que no momento atual não temos outra saída, senão trabalhar a vencer o PT. Porque senão, Alan, se não vencermos o PT, eu puxo pro meu campo. Por que eu estou indo pra política? Exclusivamente, Alan, você pode me cobrar. Você tem meu número. Exclusivamente a lutar pela reforma do sistema de justiça. Eu quero tentar arrumar a justiça desse país. Se o Lula vencer, os próximos 4 ministros do STF serão colocados por ele. Nós precisamos vencer essa eleição. E eu digo o seguinte, que tal começarmos a lutar exclusivamente por vencer o Lula, ao invés de desestimular as pessoas de ir pra urna? É disso que se trata. Às vezes, expor o mau caratismo é importante, tem que ser estratégico nesse momento. Então, eu só quero deixar bem claro aqui. Por que eu entrei aqui? Para lembrar que ainda existem pessoas honestas que querem tentar arrumar o Brasil. Eu não vou jogar toalha. Tudo que eu estou fazendo é para tentar ainda lutar pelo meu país. Eu quero vencer o PT para que o meu filho de 11 meses não precise vencer o PT. Eu quero fazer isso por ele. Tá? E não adianta dar risada, porque sabe que eu corro riscos aqui sim. Você sabe que eu fui olho a olho lá na tribuna e falei o que devia ser dito. Então eu não sou covarde, nunca me acovardei. E se eu tô dando um passo à política, pode ter certeza que não é por questão financeira. Pelo contrário, eu almoço em casa todos os dias, eu moro em Curitiba, tá? E se eu vou pra Brasília, não é pra fazer politicagem. Se eu tô colocando meu nome à disposição, é porque é por vocês também, é por você, Alan, é pela tua família, que eu respeito e admiro, pelos exilados políticos, é pelo Felipe Martins que me convenceu a ser pré-candidato. Porque eu tenho capacidade técnica de tentar fazer política nesse país. Agora, se eu não sou importante, continue batendo em mim por culpa de terceiros. Se eu não sou importante pro Flávio, continue batendo. Agora, eu sou ideológico e eu só vou colocar meu nome nesse lixo dessa política que eu tanto odeio, porque eu tenho capacidade e coragem, que eu já mostrei que tenho, de ainda tentar lutar por esse país. É só por isso, Alan. Agora que você terminou o discurso de candidato, qual é a data do tweet que você acabou de citar? Qual é a data? Porque eu tô dizendo aqui, na final de 2002, Rivaldo deixando a bola pro Fenômeno fazer o gol. Sabe de quando é a data, Chiquinho? Foi depois da eleição do Gumota. Além de você não responder quando foi que apoiou o Gumota, você fez um tweet pós-eleição do Gumota pra dizer que eu estava apoiando, quando era só um reforço, após a entrevista que ele deu. Espera um segundo, tem. Pega. É um tweet. Peraí, eu tô aqui. É um tweet que é depois, que é quando o Gumota deu entrevista, falando que o 8 de janeiro não foi golpe. Então, foi nessa entrevista que eu falei, eu espero que o Gumota faça o que ele precisa fazer e assuma o papel dele e entre pra história como o melhor presidente da Câmara por ter aprovado a anistia. Então você pega um exemplo que não se aplica um caso e você tenta vender mais uma mentira contra mim, cara. E depois emplacou seu discursinho de candidato. Então, Chiquinho, você não consegue mostrar, você vive de mentira, cara. E segue falando que você está sendo atacado por coisas de terceiros. Não, eu exponho o que você faz. Você acabou de mentir aqui mais uma vez ao vivo pra todo mundo, cara. Pra todo mundo. O cara que disse que perdoa fácil, mas não pede perdão pelas mentiras que propaga. Esse é você, irmão. Sabe? É isso, velho. Depois dessa daí, você deixou a bola quicando. Ao vivo pra todo mundo ver. E eu convido a todos, procurem esse tweet e olhem a data. Vejam mais uma mentira ao vivo do Chiquinho. Falso? É mentira? Mais um. Chiquinho, você vendeu esse tweet que eu fiz pra dizer que eu estava apoiando o Gumota. Esse tweet é depois da eleição. Ele já estava eleito. É uma fala. Deixa eu falar. É uma fala. Então, irmão, você mentiu de novo. É um tweet onde eu estou pontuando, diante da entrevista que ele deu numa rádio, do 8 de janeiro, eu falei, vá e se torne o presidente da Câmara e vai entrar na história. Não é um tweet de apoio pro Gumota. Não é um tweet disso, irmão. Você tirou o tweet de contexto. Fez o apoio à eleição. Sabe? Você mentiu ao vivo. Para, cara. Assume aí que você mentiu ao vivo. Pede desculpa, pô. Eu queria essa conversa franca, né? E agora a gente tá tendo. Expliquei aqui, né? Tem gente que não gostou, falou assim, tá fazendo com o Kim Painho que fizeram com você, com quem lá, não sei se acertaram. O Kim é testemunha que não foi, né? Eu só gosto de dar voz, assim como muita gente não me dá voz, eu gosto de dar voz a qualquer pessoa que é mencionada. É só esse papel que eu quero fazer sempre, né? Não fazer com os outros o que fazem comigo. Então muita gente não me deixa falar, né? Mente na cara dura. E como o Chiquinho tava comentando e falando, me coloca na live e tal, não sei o quê, a gente colocou então pra ele poder explicar isso aí. Agora, esse plano de fundo que eu gostaria de conversar aqui com os dois, o plano de fundo que tá muito claro é o seguinte: todo mundo tá cansado de ver que nós não estamos mais naquele cenário de 2018, onde todos estavam ali apoiando o presidente Bolsonaro para ele ser candidato. E eu acho muito oportuno mesmo, Chiquinho, você falar isso. A gente precisa se unir, a gente precisa se unir, a gente precisa se unir. A única coisa que eu, aqui não é o Kim, sou eu, né? Gostaria de lembrar é que o discurso nós precisamos estar unidos tem que ser dito só para aqueles que realmente não estão trabalhando com o Flávio. Nicolas, Michele, Damares, Tarcísio, Zema, Ratinho Júnior, os bispos da CNBB, os pastores evangélicos que estão ligados ao pessoal do Centrão, à Terceira Via, etc. Porque são eles que não querem o Flávio Bolsonaro. O presidente Bolsonaro escreveu uma carta de apoio, sequestrado, né, pelo Estado, dizendo: o meu candidato, né, o homem que vai levar o meu legado é o meu filho. E duvidaram da carta. Quando a carta apareceu, fizeram de tudo para ter uma segunda carta. Né, a própria Michele fez isso. Depois, eu mesmo disse aqui, né, eu usei o verbo cagando, né, ela tá cagando pro Bolsonaro, porque ele estava em casa, ela estava viajando e não estava fazendo campanha para o filho que ele pediu para que fosse candidato, no caso fosse o homem que ia levar o nome dele. Aí inventaram que eu xinguei a Michelle, que eu só falei cagando. Alguém pode dizer que o verbo que eu utilizei foi um verbo infeliz, não tem problema nenhum com isso, porque é só uma questão de estética, mas ninguém pode dizer que o que eu estava alertando ali é falso, porque se comprovou.
comprovou. A Damares mesmo tá falando que também vai orar pra ver se vai no evento com o Bolsonaro com as mulheres. Ou seja, é mais um alerta do que qualquer coisa. Todo mundo que eu vejo falando assim, pô, gente, a gente tem que parar de brigar, a gente tem que parar de se dividir, etc. Vem daqueles que não estão fazendo um ai pra cumprir aquilo que tá na carta do presidente Bolsonaro. Meu candidato é o Flávio. Eu quero o 01 pra levar o legado. E a gente sabe muito bem que não tem outro nome pra poder lutar contra o Lula. É um alerta barra desabafo, porque, de fato, eu não vejo que críticas que possam ser feitas internamente na direita seja um trabalho contra o Flávio. Agora, os alvos das críticas, eles estão falando abertamente. O Campanholo falou abertamente contra o Carlos Bolsonaro, estando no mesmo partido. Imagine você, no Paraná, estando no Novo, trabalhando contra, eu não sei quem é o candidato ao Senado aí, mas, por exemplo, se o Paulo Eduardo Martins fosse candidato, e você trabalhasse abertamente contra o Paulo Eduardo Martins. Qual seria a postura que o partido teria com você? Expulsão, não ia deixar você trabalhar contra um candidato da sua própria legenda. Michele Bolsonaro já deixou claramente aberto que nós vamos lutar contra o Lula. Mais uma vez dizendo que não vai fazer campanha pro Flávio. Ela fala, porque existem mil maneiras de falar. Né? Via apofática e via catafática. Via catafática é afirmativa, apofática é negativa. Ela deixou claro, com todas as letras, numa linguagem distinta daquela afirmação clara e peremptória, ela disse o seguinte: eu não vou fazer campanha para o meu enteado. A Damares, idem. O Tarcísio vai ali, de vez em quando, fala um pouco, mas a gente sabe que ele não tá usando toda a força que ele poderia. Aí quem é que tá apoiando? Cleitinho, Minas Gerais. O Zuco, eu ainda acho que é um pouco fraco. Pode apoiar mais. No Rio de Janeiro, ninguém. O Rio de Janeiro tá totalmente desolado. Em Santa Catarina, estão trabalhando até para acabar com a candidatura do próprio Carlos. E aí, eu levanto esse questionamento. Gostaria de conversar com o Deltan, gostaria de conversar com todo mundo, botar todo mundo numa live, pra deixar claro o seguinte: galera, se vocês entenderam que não dá pra gente brincar na altura do campeonato, de ter mais 4 anos de PT, pra que ter candidatura dizendo? Pra que ficar esperando o que seria uma suposta segundo turno? Isso é tão grave. Nesse ponto, Alan, eu concordo com você. O cara colocou o nome na vida pública, ele tem que estar sujeito à crítica. Né? Então, todo mundo é sujeito à crítica. O cara é candidato, que eu tava falando agora. Pô, a Michele. A Michele é presidente do PL Mulher. Não quer sofrer crítica? Não, pera lá. Peça demissão do cargo. Você é político, você vive de voto e você não quer ser cobrado, peça pra sair. Então vocês estão cobertos de razão em cobrar posicionamentos, né, dos parlamentares do PL. Eu só acho que tem uma linha do cobrar a virar uma ofensiva contra. Então, a partir do momento que você tá na linha do cobrar, é muito bom. A partir do momento que o troço virou uma ofensiva contra, a ponto de afastar ainda mais, eu acho que é uma questão de estratégia. É uma questão de autoanálise. O que eu estou fazendo? Eu estou cobrando ou estou afastando essas pessoas ainda mais? Estou criando a divisão? É um campo de análise. Por exemplo, o que eu vejo ali das críticas que o Kim ele sofre quando ele tá nesse campo do cobrar ou atacar. Muitos que falam, o Kim está atacando. É porque pessoas interpretam que passou a ser uma ofensiva. E a partir do momento que passa a ser uma ofensiva, aí parece que o inimigo já não é mais o PT. O inimigo virou aquela pessoa em específico, né? E as pessoas comumente vão querer se defender, já perde o foco. Então é uma questão de foco. O foco está onde? Porque vocês são muito influentes. Principalmente no nosso campo, né? O campo do bolsonarismo. Vocês são muito importantes. Então, a crítica, ela é necessária. Deve fazer. Eu fui contra quando você foi ofendido, porque você estava criticando políticos, Alan. Não vejo nenhum verbo que você usou ali a ser ofendido como você foi, né? Chegar a colocar tua filha na situação, pelo amor de Deus. Né? Não é esse o ponto. A questão é uma questão de foco. Onde está o nosso foco? O Kim que faz um programa de 1 hora. Onde está o foco do programa? Na verdade. Não, perfeito. Perfeito. Eu entendi teu raciocínio. Você gosta de expor a verdade. Tá bom. Eu não chamo os outros de duguinista. E não uso de argumento mentiroso. E não fico sem pedir desculpa ao vivo quando falo mentira e todo mundo enxerga. Não, eu não tenho problema em pedir desculpa. Tanto que eu pedi desculpa pro Pede aí então agora. Pedir desculpa. Pede agora. O que eu falei do teu Twitter. Pede aí, mano. O que eu falei do teu Twitter é que você fez um Twitter falando que, de fato, você tava prestando apoio ao Mota. A questão aqui é, qual é o foco? Você que eu fui lá no Iron. Eu passei 2 horas lá no Iron Talk. Todo mundo falando pra mim, não vá, porque ele só ataca o Flávio. Eu falei, é lá que eu tenho que ir. Porque se ele tá atacando o Flávio e ele tá tendo audiência, significa que ele está tirando eleitores do Flávio. Eu quero ir lá falar pra aquela audiência. Então, pra quem nós estamos falando? Quem nós estamos querendo conquistar? Então, Alan, nós queremos ganhar a eleição do PT. Então é hora de falar pra pessoas que não querem votar no Flávio. Conquistar pessoas porque o Flávio é o melhor candidato. O Nicolas não é candidato a presidente. Perdeu 1 hora falando do Nicolas, atacando o Nicolas. Eu acho que é desnecessário. É uma questão de estratégia. É disso que atacando, não é crítica não, velho. Eu não vou nem atacar. É uma questão de estratégia. Estamos gastando energia e a gente volta pra 2022. Né? Gente, 30% das pessoas não vão pra urna votar. Eu mesmo converso com as pessoas. Eu fui numa festa junina esses dias, aí eu conversando com bolsonaristas, que vêm conversar comigo. Eu não vou votar, eu tô pensando em votar, tô cansado. Esse desgaste, essa brigaceira, eu não vou nem votar, perder meu tempo. Olha, então é isso que nós estamos deixando as pessoas desacreditadas. Então é hora de estimular as pessoas, gente, vão pra urna. É a mesma campanha que nos Estados Unidos você faz. Vamos votar no Trump. Então, assim, qual é a cabeça do eleitor? Too big to rig. Exatamente. Nunca ser futuro. Por que ir pra urna? Porque o Flávio vai colocar 4 novos ministros. Por que ir pra urna? Porque nós precisamos tirar o PT. Se a gente ficar ali martelando os defeitos e as falhas das pessoas, a gente não chega em lugar nenhum. Então, só deixar bem claro aqui pra vocês, não é papo de candidato, né, de pré-candidato que a legislação não deixa. Eu acho que é hora de a gente começar a pensar futuro do Brasil. O negócio tá ruim, a economia tá uma merda, a política tá pior ainda, só tem bandido na política, estamos rodeados de marginais, de vagabundo, o Brasil tá tomado de bandido. E eu penso que nós não estamos jogando o melhor xadrez a eleger o Flávio. Eu quero o Flávio presidente do Brasil. E eu acho que nós não estamos jogando o melhor xadrez. É disso que se trata agora, cada um faça a sua autoanálise. E eu volto a dizer, eu não tenho problema em ser criticado por algo que eu faça. Eu só não posso ser criticado por conduta de terceiro, pelo Edu Ribeiro, que eu conheci agora, o Deltan Dallagnol, que eu conheci agora, que tá no meu partido. É disso que se trata, é uma questão estratégica. Como eu disse pra vocês, se eu pudesse não estar no partido, Alan, eu ia pra urna sem ter partido, com toda certeza. Do Kim. Eu já falei já, né? Ele não quer pedir desculpa, não quer reconhecer, não quer voltar atrás do que ele disse. Ele finge que tá sendo só atacado por fala de terceiro, não por coisa que ele fez, sabe? Ele quer ir pra rede social, fazer acusações sem nenhum fundamento, tipo, fulano é duguinista. Aí outro dia ele foi postar uma imagem da entrevista que a gente fez com o Rui Costa Pimenta. Ele não coloca assim um momento que ele discorda de minha fala. Ele só coloca a imagem, a gente entrevistando o Rui. Só que ele não fala, por exemplo, da turma dele do Novo entrevistando o Rui, né? O Marco Antônio e a turma que também fez a entrevista. Aí eu sou o comunista infiltrado. Todos esses anos aqui na direita, tem até vídeo meu, assim, que Bolsonaro gravou um vídeo falando, gente, assista esse vídeo. Acho que Bolsonaro ao longo do mandato só fez uma única vez, foi um vídeo meu. Mas eu sou infiltrado. Assim, um cara desse tem coragem de falar pra pessoa que eu sou infiltrado. Ele tá aqui, né, que se aguenta esse discurso. Aí um cara que assim, literalmente excluiu uma pessoa da vida pública, já defendeu o cerceamento da minha fala, disse que eu participo só da guerra de videogame. Aí esse mesmo cara quer dar lição de moral de como podem ser as críticas. E o que ele e a turma que ele gosta sofrem é ataques, não é crítica. Então, eu já falei o que eu ia falar, a gente vai ficar aqui rodando em círculos, eu acho. E vamos que vamos, mano. O povo tá aí, o povo tem idade, as pessoas conseguem julgar o que cada um pensa, o que cada um falou aqui e fazer o juízo de valor desse. E vamos que vamos.
Então, pessoal, como vocês viram aí no vídeo, a briga está muito grande. Infelizmente, o que acontece nas redes sociais acaba vindo para o dia a dia, né, na vida das pessoas. E, infelizmente, a direita está perdida, literalmente perdida. E aquelas pessoas que eram para poder dar uma luz, poder dar uma direção, são as mesmas que estão jogando contra a candidatura de Flávio, né? No caso dos políticos, não falo nem dos influenciadores, mas os políticos em si, a maioria está tudo um para um lado e outros para o outro lado. Então é complicado. A gente vê a esposa de Bolsonaro, a Michele, a senadora Damares, o próprio Nicolas, o próprio Tarcísio também, entre outros, indo para um lado. E do outro lado você tem Flávio Bolsonaro e mais alguns meia dúzia de políticos, né, de deputados, senadores, que estão apoiando ele de verdade. Então é muito triste ver esse racha na direita, num período muito importante de eleição, mas agora é torcer que eles possam estar se reorganizando para que possa fazer uma disputa de boa altura, né, da direita contra a esquerda aí, para quem sabe vencermos no segundo turno. No primeiro, com essa divisão toda que está, infelizmente não vai dar. Mas é isso aí, vamos ficar na luta aí, na torcida e pedindo a Deus que dê tudo certo. Quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui e espero vocês no próximo vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês.